nosso assunto agora é o comportamento criativo, a capacidade de inovação e a importância desse jeito de ser para o sucesso de uma organização. Nós recebemos aqui no estúdio hoje o consultor de empresas Ricardo Neves, que é autor de vários livros: O Novo Mundo Digital, Pegando no Tranco, Copo pela Metade e o mais novo livro, que é este aqui, Tempo de Pensar Fora da Caixa. Ricardo Neves é mestre em Ciências e Engenharia de Produção, além de engenheiro eletricista com especialização em eletrônica. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Inácia. Olha só, você trata de um tema que hoje vem sendo provocado por vários autores, por vários especialistas. Precisamos fazer as coisas diferente do que temos feito até agora. E você parte não só da crise atual, que obriga, problemas novos obrigam soluções novas, e até problemas velhos nos obrigam a pensar em saídas diferentes. Qual é o primeiro passo para quem tem que pensar fora da caixa? Bom, o primeiro passo certamente é você contemplar o momento que a gente está vivendo como um momento muito especial na história da humanidade. Enquanto está todo mundo operando num modo fazer mais do mesmo, na verdade a humanidade está realizando uma dramática, uma brutal, uma aventureira transição entre a sociedade digital global e o que eu chamo de, entre a sociedade pós-industrial e o que eu chamo a sociedade digital global. Até a sociedade pós-industrial, a gente costumava dizer que o que movia, por exemplo, o ser humano ao mover a economia era chamado de mão de obra. Doravante, na sociedade digital global, que é a sociedade do conhecimento, o que vai mover a economia serão os neurônios criativos. Então, certamente as pessoas precisam entender de uma vez por todas que funcionários não é mais o modelo que vão fazer as organizações campeãs, as organizações capazes de impulsionar uma vanguarda que vai entrar na sociedade de conhecimento de uma maneira altiva e não aterrissando de barriga. Quer dizer, do lado de fora nós temos esse mercado pujante que está exigindo mudanças, uma sociedade que está podemos dizer, em franca evolução, sob vários aspectos. Aí como é que a gente vai fazer para transportar isso para dentro da empresa? Porque falando fica muito bom. Mas dentro da empresa nós temos empresários que querem se arriscar cada vez menos, se possível não arriscar nada, o que é muito difícil em um negócio, mas se ele puder minimizar o risco, ele vai tentar fazer isso. E inovar é se arriscar. Ao mesmo tempo em que essa decisão da mudança depende do empresário, do principal acionista, depende também do principal líder e das pessoas. Você acha que essa turma toda já acordou? E se acordou, está preparada para pensar diferente? Não, certamente a maior parte dos líderes ainda não percebeu que hoje o desafio principal da liderança é tirar as pessoas da zona de conforto. Não é possível continuar respondendo às perguntas novas que estão emergindo com as respostas velhas. Agora, você acha que vai chegar uma hora que a gente vai acordar mesmo? Não, eu não diria que isso daí vai acontecer de uma forma, digamos assim, epifânica, para usar uma expressão. Todo mundo, não. Não, mas eu acho que de qualquer maneira existe um determinado momento em que você tem uma massa crítica de liderança que se compromete a mostrar para as pessoas que é o tempo de uma nova mentalidade. Isso já aconteceu em outras eras na história da humanidade. Por exemplo, a última vez em que isso aconteceu para valer foi a época em que 3 processos revolucionários confluíram, que foi a Revolução Francesa, que é basicamente uma revolução política, a Revolução Industrial, que é uma revolução no modo de produzir as coisas, e a independência americana. Antes disso, uma outra grande era de mudança de mentalidade foi a Era do Renascimento. Foi quando a gente viu o ocaso da Igreja Católica, em que a teologia deixou de prescrever para o ser humano quais eram os caminhos para a sociedade, para os estilos de vida, e que nós tivemos um momento extremamente, digamos assim, aventuroso da humanidade, que foi a Renascença. Por isso eu faço até um paralelo com o tempo que a gente está vivendo agora, que eu chamo de Renascença Digital. Né? Agora, você acha que essa mudança é para atingir todo mundo, ou sempre será meia dúzia ou 2 dúzias de cabeças privilegiadas do ponto de vista de ousadia e de criatividade que vão incorporar esse novo jeito de ser e de pensar os negócios daqui para frente? Porque eu me lembro, e você certamente estudou isso muito bem, Aristóteles já falava da dificuldade humana para mudar. Ou seja, faz parte da natureza tentar resistir à mudança. Então não são todos que vão conseguir lutar contra essa natureza. Ou você acha que em algum momento todo mundo entra nesse barco?
Olha, eu acho que o que faz a diferença, na verdade, é quando você atinge uma massa crítica em que você tem uma minoria animada que é capaz de fazer a maioria dançar. É assim que são realizadas todas as transições nessa aventura que a humanidade... Sempre terá uma minoria mais sensível. Sempre vai ter uma minoria que exerce a liderança. Entendi. Ou seja, para o bem e para o mal, o Arnold Toynbee, que é um historiador famoso, que fez uma obra de 33 volumes, ele cataloga em torno de... Já passaram pelo planeta Terra 28 civilizações. Boa parte delas desapareceu. Algumas desapareceram e a gente não sabe entender bem por quê. Ou seja, a liderança, ela faz a diferença entre você ser capaz de ir à frente em termos de civilização, quanto ou você parar. Entrar em colapso. Parar e desaparecer. Hoje nós temos o grande desafio, que é a questão da sustentabilidade. Uma das coisas que está colocada cada vez mais forte para a humanidade é que a nova economia, essa economia da sociedade do conhecimento, ela tem que ser uma economia de baixo carbono. Ok, no próximo bloco então você vai abordar isso, como que a criatividade pode nos ajudar a pensar o futuro, aí no longo prazo. Sustentabilidade é realmente a palavra hoje de ordem para as empresas. Parar de pensar no hoje, no faturamento imediato, no lucro rápido agora e pensar um pouco no futuro, senão tudo vai embora, como o Ricardo acabou de citar. Civilizações como a nossa já desapareceram da face da Terra. Esta conversa com o Ricardo Neves vai continuar no próximo bloco, por isso fica o meu convite, não perca.